Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta nossa comunicação, nosso trabalho, nossa conversa, nosso bate-papo, que é viver com sentido. Vocês sabem de que desde o início da pandemia estamos tendo essas conversas que têm nos ajudado cada vez mais a vivermos a nossa própria vida, né? Nós trabalhamos os transtornos, os comportamentos, a convivência com o outro, a vida em comunidade e tantas outras questões que nos ajudam a viver a própria vida. Hoje nós fazemos essa transmissão de duas formas. Primeiro no Facebook, como costumamos fazer, no Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Muitas pessoas já estão acostumadas a nos acompanhar. E também hoje pelo YouTube, também da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Então temos duas transmissões simultâneas. Há alguns que preferem pelo YouTube, há outros que preferem pelo Facebook. De maneiras que nós vamos conversando aos poucos. Vivendo e aprendendo, né? Nós vamos vendo aos poucos, vamos transmitindo essa nossa conversa. Hoje gostaria de trabalhar um pouco no viver com sentido, a questão da cultura da morte, né? A cultura da morte, aquilo que nos atrapalha de vivermos intensamente a nossa própria vida. Quando a gente pensa na cultura de morte, nós vamos pensando na sociedade em que nós vivemos, essa sociedade marcada por tantas coisas boas, mas também tantas coisas que nos levam à morte, né? À angústia, à depressão, ao esvaziamento de nós mesmos, ao sofrimento pessoal e trazendo várias consequências psicológicas, de amor próprio, né? De autoentendimento. E muitas vezes isso nos atrapalha. Há dias na vida em que você acorda e não consegue perceber o sentido das coisas. E fica até desanimado de viver e desanimada de viver aquele dia, aquela caminhada, né? E constantemente o que nos causa angústia é justamente aquilo que atormenta a nossa vida ou toca na nossa ferida. Você liga o jornal, nossa, aquele dia estragou para você ter visto aquela notícia, né? Você vai à casa de alguém, você ouve coisas que são negativas, são pessimistas, e você sai de lá, como diz no popular, né? Carregado, né? E isso deixa você viver uma vida constantemente angustiante e angustiada. A vida precisa ser cultivada. Muitas vezes temos de lutar para conservá-la. A sociedade de hoje cria meios para acabar com a vida e multiplica a morte. Quais são esses meios? A fome, e há muita gente passando fome, há muita gente passando necessidade. A desvalorização da pessoa, e isso é cada vez mais deprimente, né? A pessoa sempre acha que o outro não é capaz, o outro não tem possibilidade, o outro não tem condições, o outro não tem cultura, o outro não tem. O outro nunca tem, só eu tenho mais do que o outro. Às vezes isso causa também uma forma de degradação da vida. E além da desvalorização da pessoa, nós dizemos de que essa desvalorização se encontra também nas pequenas
questões. E uma das questões que leva a desvalorizar o outro é sempre achar que a opinião do outro não é importante. É sempre achar de que eu sou mais certo que o outro. E aí nós percebemos os ataques. Eu falo de que na época das eleições me assustava, no entanto que eu resolvi silenciar o Facebook, cortar algumas amizades, porque era somente um pensamento unilateral, né? As pessoas, tudo que você falasse era tomado como um ataque. E mesmo você não tocando em determinados assuntos, que no caso era política, as pessoas atacavam. Então a intolerância estava horrível nessa época. Você ligava o computador ou o celular, entrava no Facebook, parecia que ia ter morte. De tanto que as pessoas achavam, não aceitavam a opinião dos outros e achavam de que os outros tinham que pensar como ela, porque ela estava certa. Então, falar assim. E quando a pessoa não pensava, havia os ataques. Né? É próprio do ser humano, né? Quando ele não consegue convencer o outro, ou ele começa a usar palavras de baixo escalão, ataca o outro e tenta denegrir o outro, e muitas das vezes perde o tempo buscando algo da vida do outro que consiga atingi-lo, que consiga ofendê-lo. Então nós dizemos assim, a desvalorização da pessoa humana, ela se encontra nesse nível e em tantos outros níveis da nossa realidade. A busca desenfreada do lucro. As pessoas querem ter e ter cada vez mais, talvez criando nelas condições desumanas. Né? Elas não conseguem enxergar o humano, né? Mas elas conseguem enxergar o lucro. Né? E aí então ela desvaloriza o outro. E eu falo assim de que isso a gente vê em nome do lucro, há tantas pessoas que não prestam, né? Em nome do lucro, há tantas pessoas que são pisadas. Em nome do lucro, há tantos filhos que são esquecidos em casa porque os pais não têm tempo. Em nome do lucro, há tantos pais abandonados no asilo porque os filhos não têm tempo. Em nome do lucro, os idosos não têm com quem mais conversar. Então a gente fala assim, olha, em nome do lucro, se deixa muitas questões essenciais de lado. Também fala, em nome do lucro, a religião é deixada de lado, tanto da parte dos leigos, quanto da parte de nós padres também. Não tenho vergonha de dizer de que muitos de nós fazemos e temos essa atitude, né? É por isso que eu sempre faço questão, né? Quando se fala de pastoral de dízimo, de ajuda, eu falo assim, olha, o verdadeiro dízimo na vida de uma comunidade é a tua vida. Você vivê-la de forma fundamental e digna de ser vivida, você já está devolvendo o seu dízimo a Deus como agradecimento e administração da tua própria vida. Depois, a outra questão da cultura da morte é a violência urbana. Quantas questões urbanas nós estamos tendo, né? Com relação à questão dos moradores de rua, né? Quantas pessoas são atacadas, muitas vezes queimadas, desprezadas, né? Quantas pessoas são perseguidas, quantas pessoas são maltratadas, quantas famílias tentam sobreviver nessa diferença financeira. E a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso. Eu trabalhei um tempo fazendo estágio na delegacia do idoso, da mulher e né? Não eram poucos os casos que chegavam até nós psicólogos. Eram muitos casos que chegavam até nós. E a gente fala assim, fruto dessa violência urbana. E aí a gente fala assim, agressão à mulher, agressão à criança,
a valorização de falsos valores que degradam o ser humano, né? As pessoas vêm com aquele falso valor, né? Aquela falsa conversa dizendo de que está preocupada com o outro, mas no fundo, por detrás dessa preocupação há sempre uma vantagem. E há aí tantos outros falsos valores que aparecem e que na verdade são falsos. Olha, se o mundo sobrevivesse com as intenções, né, as chamadas, entre aspas, boas intenções, o inferno não teria ninguém, né? Mas a gente sabe assim de que por detrás dessas boas intenções há muitas pessoas buscando, na verdade, uma satisfação própria. Hoje em dia existe uma cultura de morte com o tráfico de bebês, a comercialização de órgãos de criança. Isso tudo é demoníaco e contra a natureza humana. Os bispos da América Latina, reunidos em São Domingos, chamam a família de santuário da vida. E as famílias têm de ser verdadeiros santuários em defesa da vida. Os números de filhos dentro da família está diminuindo. Muitos casais, por motivo socioeconômico, não querem ter muitos filhos e entram no jogo do controle da natalidade. Muitas vezes o casal não é orientado sobre isso, entra em métodos abortivos, métodos prejudiciais à saúde da mulher e muitos partem para a esterilização. Sabemos que o assunto é bastante complexo e até mundial. Muitas pessoas não sabem que grandes nações não querem que outras cresçam e fazem propaganda aberta para a esterilização, fazendo verdadeiro derrame de pílulas. Isso é desumano, contra a natureza e contra os princípios cristãos. A realidade do Brasil é esta. As famílias que não têm condição de ter filhos vão aumentando cada vez mais o número de filhos. As abastadas ricas que podiam ter e educar muitos não os têm. E se tem, é mínimo possível. E muitas das vezes, mesmo tendo o mínimo possível, muitas delas não têm tempo para a educação. Consequência? No futuro, o Brasil será cada vez mais pobre e menos rico. Vamos trazer novamente as últimas estatísticas. Para o fim do nosso século, o Brasil, o Banco Mundial e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada trazem esses dados. A pobreza atinge 60 milhões de brasileiros. Mais de 30 milhões são indigentes. Dos 130 milhões de pobres na América Latina, 44% estão no Brasil em situação de miséria, passando fome e sem morada digna. Essa situação poderá aumentar ainda para pior, se os pobres continuarem a ter muitos filhos e os ricos 1 ou 2 filhos. Bem como ficará pior ainda com relação a essa questão do desemprego nesse período de pandemia. A proposta. A Igreja deseja que cada família seja planejada. Deve haver uma paternidade responsável e uma maternidade responsável. A Igreja desaconselha todos os métodos artificiais e aconselha os métodos naturais. Aí nós temos na Pastoral da Família um grupo que orienta os casais nessa questão dos métodos naturais. Há países em que o número de pessoas idosas é a maioria. Dificilmente se vê nas ruas jovens ou crianças. Na última guerra mundial, quando a Alemanha tomou a França em apenas uma semana, perguntaram: onde estão os jovens soldados defensores da França? A resposta ficou célebre:
Os jovens defensores da França estão nos esgotos de Paris. Foram abortados pelas mães. Quando estiver em Paris, passei por Paris e fiquei escandalizado com o outdoor que pedia, por favor, por misericórdia, que as mães tivessem mais filhos. E isso a gente vê mesmo na realidade da França, né? Essa questão da natalidade e de uma sociedade com muitos idosos. Bom, o interessante é que a cultura de morte é a cultura do desamor, do desafeto que nós vivemos, né? O Sullivan, que é um psiquiatra, ele fala o seguinte, olha, uma boa definição funcional do amor entre as pessoas, quando a satisfação, a felicidade e a segurança de outrem são tão reais para você quanto as suas próprias, você ama verdadeiramente essa pessoa. É interessante quando se pensa isso, né? Esse desejo de vê-lo satisfeito, feliz e seguro não é apenas um sentimento. Os sentimentos são instantâneos, passageiros e ambivalentes. O amor é antes uma decisão, vou amá-lo, e um compromisso, direi, farei e serei tudo o que você precisa para a sua satisfação, felicidade e segurança. Em outras palavras, decido que vou amá-lo como amo a mim mesmo e vou proporcionar-lhe de melhor maneira possível, seja o que for que lhe traga a verdadeira felicidade. Isso é o que é amor. E esse é o amor que deve ser o motivo de toda a comunicação e de todo o relacionamento e de toda a promoção humana. Como muitas outras coisas, um motivo pode ser reconhecido por suas consequências ou resultados. Por seus frutos você os conhecerá. Se meu motivo é o amor, a primeira coisa que farei será observá-lo, olhá-lo com os olhos surpreendentes do amor. O amor realmente não é cego, é supervidente. A pessoa amorosa vê em outrem coisas que olhos sem amor jamais conseguem. Observo dessa maneira, a fim de compreender seu temperamento e interpretar suas necessidades. Em um dia você pode precisar de mim para que comemore com você um recente sucesso. Em outros, pode ser que precise de mim para silenciosamente sentar a seu lado, em um quarto escuro de desgosto. Pode ser que às vezes você precisa de minha ternura, outras vezes pode precisar de minha resistência, mas quer precise de veludo, quer precise de aço, tentarei proporcioná-lo. Daí eu digo assim, olha, esse relacionamento na cultura que percebe o outro como imagem e semelhança de Deus, é o relacionamento que Jesus pede nas Sagradas Escrituras. Que nós amemos o outro assim como nós nos amamos. Ou seja, nós nunca vamos desejar ao outro aquilo que nós não queremos que deseje a nós. Sendo assim, a cultura de morte será colocada de lado. Por quê? A grande preocupação é a construção do amor. E é justamente essa construção do amor que fará com que muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes terão quando forem educados na fé pelas próprias famílias. O que nós vemos hoje é a cultura do ódio, da vingança,
do desprazer, do ataque, da intolerância. E o que nós ouvimos hoje são os armamentos. Nós estamos nos armando contra o outro. Isso não vai ficar dessa forma, eu vou descontar. Se eu puder, eu vou conseguir uma arma para fazer isso. Então, todo esse diálogo, todos esses ataques, muitas das vezes são discutidas na frente da criança, na frente do adolescente, na frente do jovem. E eu estou orientando a essas crianças, a esses jovens, como eles deverão agir com a sociedade quando estiverem adultos. Não é dessa forma. Se eu quero proporcionar aos filhos uma cultura do amor, esse amor deve perpassar todas as etapas da vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, tentando promover no contexto familiar o que nós chamamos a cultura do diálogo, que terá como resultado o amor. Mas para que haja o diálogo, é necessário que haja paciência. E a paciência só será possível quando eu conseguir, na verdade, me enxergar. E me enxergar como sujeito de capacidade, potencialidades, de coisas positivas, como verdadeiro filho de Deus. Se eu me sei, se eu me enxergo, se eu me aceito, dificilmente as outras pessoas conseguirão me atacar, conseguirão me ofender, conseguirão me atingir, porque eu me sei. Eu não preciso que ninguém me redesenhe, porque eu já estou desenhado. Essa é a forma. Ao tentar amá-lo ou amar o outro, posso até lhe oferecer uma dádiva de amor que você não queira nem aprecie. Posso pensar que o amor requer que eu o desafie ou enfrente. Isso pode não ser fácil para nenhum de nós. Entretanto, se meu motivo for realmente o amor, tentarei dizer e fazer e ser, seja o que for que lhe traga satisfação, felicidade e segurança. Mas, por favor, seja paciente. Olha aí que interessante. Haverá ocasiões em que estenderei meu dom com mãos trêmulas. Peço-lhe para acreditar que lhe estou oferecendo essa dádiva, porque o amo e quero o que for melhor para você. E também, por favor, seja amigânime, sem dúvida, haverá ocasiões em que meus próprios sofrimentos sobrepujarão minhas melhores intenções, quando agirei com egoísmo, quando farei e direi coisas ofensivas. Mas o verdadeiro amor, se for corretamente compreendido, se for minha força motivadora, oferecerá sempre essas duas dádivas. Aí eu falo assim, olha, construir uma sociedade humana, pacífica, passa pela atitude. Quando os outros te oferecem uma tesoura, você oferece um pé de rosa. E aí a pessoa saberá que aquela tesoura não vai te atingir, senão servirá para cortar um botão de rosa para ser ofertado para ela. Da mesma forma, quando te atacarem, não se sinta atacado, mas ofereça ao outro a tranquilidade e a paciência, que é a melhor forma de corresponder ao ataque do outro. Quando os outros não concordam com a minha ideia ou não pensam da mesma forma que eu penso,
Isso não vai me deixar menos e nem me diminuir, desde que eu tenha segurança naquilo que eu penso e como eu penso. Não importa se o outro pensa diferente ou age diferente. O que importa é que eu preciso ter segurança no meu jeito de ser e no meu jeito de agir. Esta é a verdadeira segurança. Eu volto a dizer, olha, todos nós devemos ser motoristas do nosso próprio carro, da nossa própria vida. Se eu não dou conta de dirigir a minha vida, o que me dá o direito de dirigir a vida do outro e achar de que eu tenho resposta para a vida do outro? Não. Já é tão difícil dirigir meu próprio carro. Imagine vocês ter que dar seta, ter que mudar a marcha, ter que virar o volante, ter que buzinar, ter que saber a hora que você pode ultrapassar, na hora que você tem que ficar atrás de outro carro. É dessa forma que é a nossa vida. Nós temos que fazer dessa forma. Ou seja, cuidar do nosso carro para não esbarrar dos outros e nem deixar com que os outros esbarrem na gente. E isso só será possível quando eu conseguir prestar atenção na minha própria vida. Eu termino dizendo aquela história que eu sempre conto nas celebrações, né? E que muitos de vocês conhecem. É tão fácil dar sugestão para o outro, né? É tão fácil dizer que o outro não sabe fazer as coisas. E aí a mulher que levanta todos os dias e diz para o marido dela, né? A vizinha não sabe lavar roupa. A roupa dela está constantemente suja. A vizinha não sabe lavar roupa. Até que um dia o marido cansa, levanta mais cedo e limpa o vidro da janela da própria casa. E a esposa levanta e faz, gente, alguém ensinou a vizinha a lavar roupa, porque olha, a roupa dela tá branquinha. E aí o esposo diz, não era a roupa da vizinha que estava suja, mas era o vidro da nossa casa que estava sujo. Para que eu vou querer me dar o desprazer de ensinar os outros a lavarem as roupas deles, se eu não limpo o meu próprio vidro? Pensemos um pouco nessa realidade, nessa proposta e na nossa vida. Nas próximas conversas nossas, nós vamos trabalhar a questão do livro Perdoar é Mais Barato. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do perdão, né? De esquecer, como diz Fábio de Mello, virar a página, né? É preciso virar a página. Há pessoas que não conseguem virar a página, guarda ódio, rancor, ressentimento e não vira a página de forma nenhuma. E aí? Vive do passado, perde o presente e não tem planejamento para o futuro. Se eu não conseguir tirar essa âncora do passado da minha vida, vai correr o risco de que mais tarde eu vou achar que tenho direito de pedir de que eu preciso viver mais porque eu vivi tão pouco. Nós não vivemos pouco, nós vivemos o suficiente. O que nos faz ter a impressão que vivemos pouco é justamente porque nós perdemos muito tempo daquele tempo que Deus nos concede. Se nós vivêssemos a intensidade dos dias, ocupando-nos com aquilo que é essencial, nós iríamos até cansar de dizer de que a vida está longa, porque teríamos tanto tempo. Então vamos pensar nisso.
vamos viver a nossa vida com intensidade, praticando tudo aquilo que nós acreditamos. Talvez assim a vida fique um pouco mais leve e mais fácil de ser levada. Um abraço a todos.